A paz do Senhor, meus irmãos. Graças a Deus, que nos dá vitória por Cristo Jesus, nosso Senhor. Permitiu Ele mais uma vez nós estarmos na casa dEle, na presença dEle e na beleza da sua santidade, para contemplar a formosura do seu santo templo e aprender do Senhor nesta noite. Você está feliz com Jesus? Pode dizer glória a Deus? Aproveitando que você está em pé, quero apenas recapitular o texto que já foi lido. Gênesis capítulo 17, versículo de número 1. Gênesis 17, capítulo 1. Quem encontrou pode dizer glória a Deus? Assim diz o texto sagrado. Você pode acompanhar aí no telão. Sendo, pois, Abrão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abrão e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e sê perfeito. Vamos repetir essa última frase bem forte? No 3, 1, 2, 3. Anda na minha presença e sê perfeito. Aleluias. Podeis assentar, meus amados irmãos. Eu quero louvar a Deus por essa oportunidade, pelo privilégio de estar aqui nesta noite. É sempre uma alegria, uma honra servir ao Senhor aqui neste santuário. Louvar a Deus pela vida do meu pastor presidente, pastor Sebastião Valadares. Agradecer pela confiança, o carinho, o cuidado que o Senhor tem tido para conosco. Agradecer ao pastor Sérgio Mar, parabenizá-lo pela coragem, pelo desafio. E louvar a Deus por essa igreja tão abençoada. Fazer missões sempre foi e sempre será um grande desafio. Não é fácil, mas o dono da obra é o que capacita, é o que abre as portas e é o que provê os recursos. Glória a Jesus. Os cantores hoje fizeram nos lembrou do passado, Foi. Cadê eles, Pode ir. Pedir para colocar mais um hino lá no repertório, Quem lembra daquele que diz assim: 2 discípulos no caminho de Emaús iam falando a respeito de Jesus. Um viajante dele se aproximou, não perceberam que era o meigo Salvador. Oh, aleluias! Quem sabe canta. Fica conosco, nosso amado e bom Jesus. Fica conosco pelo seu imenso amor. Como os discípulos te pediram no caminho de Emaús. Fica conosco, nosso amado e bom Jesus. Aleluias. Glória a Jesus. Tirou lá do fundo do baú, pastor? Meus amados irmãos, o texto que é colocado em apreciação nesta noite, bastante conhecido e muito desafiador.
quando Deus aparece a Abraão para dar a ele algumas notícias muito importantes, que faria toda a diferença na jornada de Abraão a partir daquele momento. Algumas curiosidades a respeito da pessoa de Abraão. Nós não temos nenhuma informação, melhor dizendo, a respeito dele antes dos 75 anos. A sua história é narrada no Gênesis, do capítulo 12 ao capítulo 25. Deus falou com ele através de voz audível, falou com ele através de visão, falou com ele por sonhos, e falou com ele também através da teofania. Ele esperou por 25 anos pelo cumprimento de uma promessa. Toda referência de fé que nós temos na Bíblia está baseada na vida de Abraão. Ele serviu ao Senhor por um período de 100 anos, porque foi chamado aos 75, e Deus o recolheu aos 175 anos de idade. Ele é o pai das 3 maiores religiões monoteístas do mundo. Ele é o pai do islamismo, ele é o pai do judaísmo, e ele é o pai do cristianismo. Ele é reconhecido como pai da fé. E foi o único homem que teve a honra de receber o título de amigo de Deus. Deus falou com ele em alguns momentos de forma específica, com propósitos especiais. No capítulo 12, Deus fala com Abraão para chamá-lo. Ele é chamado: sai da tua terra, da tua parentela, e vai para uma terra que eu lhe mostrarei. No capítulo 13, Deus fala com ele para dar a ele direção. Deus diz: levanta os olhos, olha para o sul, olha para o norte, olha para o oriente, olha para o ocidente, percorre a terra no seu comprimento e na sua largura, porque a ti a darei. No capítulo 15, Deus se manifesta para encorajá-lo. Depois dele ter vencido uma guerra, Deus se apresenta e diz a ele: eu sou o teu escudo e o teu grandíssimo galardão. No capítulo 17, que é o capítulo em apreço esta noite, Deus se apresenta a Abraão para mudar o seu nome, porque a sua história seria mudada. No capítulo 22, Deus aparece a Abraão para pedir uma oferta. E Deus diz a Abraão: oferece a mim o teu filho, aquele a quem você ama. São encontros estratégicos e com propósitos específicos. E no capítulo 17, Deus se apresenta a Abraão e diz: eu sou o El Shaddai. Eu sou o El Shaddai. Anda na minha presença e sê perfeito. E a pergunta que precisa ser respondida nesta noite é: por que Deus se apresentou a Abraão desta maneira? Porque Ele nunca tinha apresentado a Abraão dessa forma.
Eu sou o El Shaddai. Traduzido, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Isso significa dizer aquele que pode fazer todas as coisas e suprir todas as necessidades. Deus se apresenta a Abraão de forma diferente no capítulo 17. Porque depois de 13 anos de silêncio, Deus aparece para renovar a aliança, para ampliar a aliança estabelecida com Abraão. E desse encontro Deus mudaria o nome de Abraão. E Deus daria uma informação muito importante a Abraão. Deus disse a Abraão que Sara, sua esposa, daria luz a um filho. Abraão já tinha recebido a promessa de que seria pai de uma grande nação, de que seria pai de multidões. Mas você se lembra na história que Sara esperou por 10 anos e não se engravidou. Então ela fez uma proposta para Abraão e disse: deita com a nossa serva e ela vai gerar um filho e o filho será teu. Abraão inadvertidamente, Abraão, sem pensar de forma segura e séria, aceitou a proposta de Sara, deitando com Agar e gerando então o seu filho Ismael. Por causa desta atitude, Deus silencia com Abraão por 13 anos, porque não era esse o propósito de Deus. A palavra, a promessa de Deus a Abraão era: da sua entranha gerarei multidões, da sua entranha haverá uma geração de reis, você será pai de multidões. É por isso que Deus então se apresenta a Abraão novamente e diz: eu sou o El Shaddai. Eu sou o Deus Todo-Poderoso, aquele que pode todas as coisas, aquele que não há impossível. E Abraão então pergunta: poderia eu com 99 anos e Sara aos 90 anos gerar uma criança? O capítulo 18, versículo 14 responde: haveria alguma coisa difícil para o Senhor? E Abraão recebe a visita, e nesta visita ele recebe a informação dizendo: por este tempo, Abraão, daqui a 1 ano eu retornarei, e Sara, sua esposa, terá um bebê no braço, terá um filho no colo. Oh, aleluia! Era a promessa que estava para se cumprir, era a promessa que estava sendo reformulada, era a promessa que estava sendo ampliada, era a promessa que estava sendo agora selada com o selo da circuncisão. Abraão creu, mas ao ouvir a mensagem, diz o texto que Abraão riu. E Sara estava por trás da porta e escutou a notícia e também sorriu. E mais uma vez a palavra foi confirmada: você será pai de multidões. Neste capítulo, Deus muda o nome de Abrão para Abraão. Deus estava dizendo a ele: você não vai ser apenas um pai exaltado, mas você será
pai de multidões. Só tem um detalhe, Abraão. Só tem um detalhe. Anda na minha presença e ser perfeito. Toda promessa tem exigências a ser cumprida. Toda promessa tem pré-requisitos para que ela seja cumprida. Mas seria possível alguém andar com Deus? Seria possível alguém andar na presença de Deus? A Bíblia diz no livro de Gênesis, no capítulo 5, versículo 22 e 23: e andou Enoque com Deus, e andou Enoque com Deus, e não se viu mais, porque Deus para si o tomou. Gênesis capítulo 6, versículo 9, a Bíblia diz que Noé andava com Deus. O que Deus estava esperando de Abraão era a mesma postura que teve Enoque. O que Deus estava requerendo de Abraão era a mesma posição que teve Noé. É possível sim andar com Deus. Aleluia. É possível sim andar na presença de Deus. E era isso que Deus estava requerendo de Abraão. Abraão já tinha errado quando mentiu no Egito que Sara, quando omitiu no Egito que Sara não era sua esposa. Abraão errou quando no período da fome desceu para o Egito sem ter consultado a Deus. E é por isso que a advertência chega agora: anda na minha presença e ser perfeito. Mas o que é andar com Deus? Andar com Deus é uma figura de linguagem que trata de um estilo de vida. Andar com Deus é uma figura de linguagem que trata de um estilo de vida. Isso implica em ser luz no mundo e sal na terra. Não é sentir o tempo todo. Não é sentir o tempo todo, mas é saber e crer que Ele está presente em todos os lugares e ter a consciência que Ele está nos vendo o tempo todo. Aleluia. Eu vou repetir para você aprender. Não é sentir o tempo todo, mas é saber, é crer que Ele está presente em todos os lugares e ter a consciência que Deus está nos vendo o tempo todo. Crer é fé, sentir é graça. Pastor, mas eu não estou sentindo nada. Não precisa sentir, basta crer. E Ele está aqui nessa noite. Ele está presente aqui nesta noite. Aleluia. Glória a Jesus. E diante dessa afirmação, eu te pergunto: já que o andar com Deus se refere a um estilo de vida, já que o andar com Deus se refere a um padrão de vida, eu pergunto a você nesta noite: como tem sido o seu comportamento? Qual tem sido a sua fala quando você está longe dos demais irmãos?
quando você está longe do seu pastor, quando você está longe da sua família, como tem sido o seu estilo de vida? Será que você é daqueles que olha para um lado, olha para o outro e diz: ninguém está vendo, ninguém está me enxergando, então eu posso fazer? Ei, deixa eu dizer essa noite para você: você precisa ter a santa consciência de que Deus está em todo lugar ao mesmo tempo e te vendo o tempo todo. Quando você se levanta, Ele está te vendo. Quando você vai ao trabalho, Ele está presente. Quando você está trabalhando, Ele está presente. Quando você volta para casa, Ele está presente. Quando você deita para dormir, Ele está presente. Ele está presente o tempo todo. Não é o fato de sentir, eu volto a dizer, é o fato de crer. Eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Sim, igreja, sim, amado irmão, é necessário consagrar a vida, é necessário consagrar a língua para glorificar e prestar adoração, prestar culto ao Senhor num final de semana como esse. Mas é necessário também manter a língua santificada na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, em todo lugar e em todo tempo, porque andar com Deus é um estilo de vida, é um padrão de vida. O que Deus estava requerendo de Abraão é que ele estabelecesse um padrão de vida cristão, um padrão de vida de acordo com a vontade de Deus. E quando você santifica a língua para adorar no final de semana, mas mantém santificada durante a semana, qual é o nome disso, pastor? O nome disso é andar com Deus, andar na presença de Deus. Andar com Deus nos proporciona crescimento em graça, crescimento em conhecimento, crescimento em sabedoria, e nos faz semelhantes a Cristo. Quanto mais próximo de Deus nós estamos, quanto mais nós caminhamos com Deus, quanto mais junto de Deus nós estamos, mais parecido com Cristo nós seremos. Aleluia! E vamos evoluindo até chegarmos à estatura de varão perfeito. Porque assim como Ele é, nós o veremos e seremos. Aleluia. Pergunta para o irmão que está do seu lado aí, vai andar com Deus? Vai andar com Deus? Aleluia. A segunda coisa que Deus pede a Abraão, Deus diz a ele: ser perfeito. Pastor, mas Deus está pedindo uma coisa impossível para Abraão. Como é, pastor Valadares, que um humano vai chegar à perfeição? Como é que uma pessoa pode? A impressão que temos é que Deus está pedindo de Abraão alguma coisa impossível. Mas deixa eu te dar uma informação esta noite. A tradução desta palavra no texto original se refere, aprenda isso,
a tradução do texto original se refere a ser honesto, a ser sem culpa, a ser sincero, a ser inteiro, a ser completo. Esta palavra de Deus a Abraão é um chamado para a integridade, uma vida íntegra, uma vida inteira, uma vida entregue a Deus. E o que fazer para andar com Deus e viver em integridade? Eu vou te dar aqui uma rápida receita. E se você colocar em prática, eu não tenho dúvida, você vai andar com Deus e vai andar em integridade. O que fazer para andar com Deus e com integridade? Em primeiro lugar, é preciso reconhecer a soberania de Deus, tendo consciência de que Ele é o Deus onipotente, onisciente, onipresente, o Deus imutável, o Deus transcendente, o Deus imanente. É por isso que Deus se apresenta a Abraão dizendo: eu sou o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Você precisa, em primeiro lugar, reconhecer que Ele é soberano. Antes dele não houve, depois dele nunca haverá um Deus igual a Ele. É necessário reconhecer a sua soberania. Em segundo lugar, para andar com Deus e em integridade, você precisa viver de forma que agrade a Deus. Viver de forma que agrade a Deus. O escritor aos Hebreus, ao fazer referência sobre a pessoa de Enoque, ele escreve dizendo: e Enoque alcançou testemunho de que agradara, de que agradou a Deus. Isso implica em ser moldado pela palavra de Deus. Isso implica em ser tratado pela palavra de Deus. Isso implica em ser discipulado, disciplinado pela palavra de Deus. Permita que a palavra de Deus trabalhe na sua mente. Permita que a palavra de Deus seja aplicada ao seu coração. Permita que a palavra de Deus molde o seu caráter. Permita que a palavra de Deus adeque o seu modo de vida. Permita que a palavra de Deus opere a diferença na sua vida. Assim você viverá de forma que agrade a Deus. Você tem agradado a Deus? Aleluia. Em terceiro lugar, para você andar com Deus e estar em integridade com Ele, você não pode andar no conselho do ímpio, não parar no caminho dos pecadores, e nem se assentar na roda dos escarnecedores. Mas você precisa ter o prazer na lei do Senhor, e nela meditar de dia e de noite. Pergunte para quem está do seu lado:
Com quem é que você tem andado? Com quem você tem firmado alianças? Andar com Deus e viver em integridade com Ele. Em quarto lugar, para você andar com Deus e viver em integridade com Ele, você precisa se permitir ser guiado pelo Espírito Santo, para não satisfazer a vontade mundana da carne, exercitando e praticando a humildade que você aprendeu com Jesus. Pastor, mas eu ainda não aprendi a ser humilde. Eu tenho uma boa notícia para você nessa noite. Deus tem uma escola que ensina a ser humilde. As matrículas estão abertas e o nome do professor é Jesus. Vinde a mim e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E isso implica permitir ser guiado pelo Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo. Não vos embriagueis com vinho, diz Paulo à igreja aos Efésios, mas enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do Espírito. Aleluia. Em quinto lugar, para você andar com Deus e viver em integridade com Ele, lembra que o que Deus exigiu de Abraão para cumprir a promessa na vida de Abraão foi que ele andasse com Deus e vivesse em integridade com Ele. Em quinto lugar, para você viver, andar com Deus e estar em integridade com Ele, você não vai gostar do que eu vou falar, mas eu preciso dizer: você precisa abrir mão da sua própria vontade. Você precisa abrir mão dos seus caprichos. Você precisa abrir mão dos seus desejos. Você precisa abrir mão dos seus hábitos. E você precisa permitir. Você precisa abrir mão da sua vontade e permitir que a vontade de Deus prevaleça sobre tudo e sobre todos. Sobre tudo e sobre todos. A vontade de Deus precisa prevalecer na sua vida. A vontade de Deus precisa prevalecer na sua família. A vontade de Deus precisa prevalecer nos seus projetos. A vontade de Deus precisa prevalecer no seu ministério. A vontade de Deus precisa prevalecer para você andar com Deus e estar em integridade com Ele. Aleluia. Pastor, mas é difícil abrir mão da vontade. Eu sei. Eu sei que é difícil. Mas é o preço que precisa pagar para alcançar testemunho de que está agradando a Deus. Em sexto lugar, para você andar com Deus e estar em integridade com Ele, você precisa amar a Deus sobre todas as coisas, independente das circunstâncias. O que Deus quer é o seu amor.
Aleluia. Pedro estava todo envergonhado, depois de ter negado Jesus. Mas depois do que Jesus encontra os discípulos na beira do mar, estavam degustando um peixe assado. Pedro tentou se esconder, mas ele não conseguiu se manter escondido. E ele teve que se apresentar. Jesus não o repreendeu. Jesus não revelou o seu pecado para ninguém. Mas quando Pedro foi se aproximar da alimentação, Jesus olha para Pedro e diz: Pedro. Talvez Pedro pensou na mente dele: e agora? Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, você me ama? Pedro diz, no texto original, Pedro responde: eu gosto do Senhor. Passa-se um tempo, Jesus pergunta outra vez: Pedro, você me ama? Pedro respondeu: eu gosto muito do Senhor. Jesus faz a terceira pergunta: Pedro, você gosta de mim? Pedro não resistiu. E ele gritou: tu sabes que eu te amo. Então Jesus disse: apacenta as minhas ovelhas. Jesus está dizendo a alguém aqui nesta noite: você me ama? Ele está perguntando a alguém aqui esta noite: você me ama? E é claro que você vai responder: o Senhor sabe que eu te amo. Então Jesus manda dizer para você nessa noite: vai fazer missões. Porque você ainda não entrou no projeto missionário. Porque você ainda não abraçou a causa missionária. Você precisa amar a Deus sobre todas as coisas, independente das circunstâncias. O recado de Deus para você nesta noite, meu querido irmão, igreja que me ouve nesta noite, é que nós paramos para refletir nesta noite como está a nossa conduta diante de Deus, como está a nossa integridade com Deus. Nós estamos andando com Deus, nós estamos sendo íntegros com Deus, ou nós estamos apenas esperando o cumprimento das promessas sem cumprir os pré-requisitos que Ele estabeleceu. E eu concluo a minha fala nesta noite dizendo a você: o que é que isso tem a ver com missão, pregador? Abraão foi chamado para ser pai de multidões. Isto é, filhos na carne e filhos espirituais, filhos na fé. Eu disse a Abraão: olha a areia do mar, se você conseguir contar, assim será a sua descendência. Deus estava se referindo a Abraão e dizendo para ele: você será pai de multidões que nascerão do seu sangue. Está se referindo aos judeus.
Mas ele disse a Abraão: olha as estrelas do céu, vê se você consegue contar, assim será a sua descendência. Deus estava dizendo a Abraão: você será pai de multidões na fé, espiritualmente. Você terá filhos carnais, mas terá filhos também espirituais. Quem são os filhos espirituais? São todos aqueles que ouviram o Evangelho, aceitaram o Evangelho e fazem parte da igreja, que é o corpo de Cristo na terra. Todos agora somos filhos de Abraão na fé. E o desejo de Deus, o projeto de Deus, a promessa de Deus é que essa nação dos filhos de Abraão na fé continue se multiplicando, continue se multiplicando. Porém, esta multiplicação só será possível mediante a pregação do Evangelho, as boas novas da salvação. E como ouvirão se não há quem pregue? É para isso, é por causa desse projeto que existe a obra missionária, para que os filhos de Abraão na fé continue multiplicando, multiplicando até o arrebatar da igreja. Aleluia! Mas isso, volto a dizer, só será possível se fizermos a obra missionária. E para fazer com eficácia, para fazer com excelência o trabalho missionário, é preciso andar com Deus e viver em integridade com Ele. Fique de pé. Aleluias, 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 aleluias. O Deus que falou com Abraão é o Deus que está presente aqui nesta noite. Pastor, mas eu ainda não senti. Eu repito, não é questão de sentir, é questão de crer. Mas se você crer e se você permitir, você sentirá e poderá ser impactado pela presença dEle aqui nesta noite. Eu sinto a presença dEle, eu sinto a glória dEle, eu sinto o amor dEle, eu sinto o poder dEle nesta noite para operar coisas extraordinárias em nosso meio esta noite. Aleluia. Esse trabalho existe por causa de você, amigo, que nos ouve nesta noite. Esse trabalho existe por causa de você, amigo, que ainda não faz parte da família dos filhos da fé de Abraão, mas nesta noite você tem a oportunidade de ingressar a este exército. Esta noite você tem a oportunidade de entrar na fileira dos santos. Esta noite você tem a oportunidade de ter os seus pecados perdoados. Esta noite você tem a oportunidade de ter o seu nome escrito no livro da vida. Esta noite você tem a oportunidade de se tornar membro da família de Deus. Há uma vida para Jesus esta noite. Há uma vida para aceitar a Ele como Salvador nessa oportunidade. Há alguém para reconciliar com Ele nesta noite. É noite de salvação. Ele te convida a andar na presença dEle. Ele te convida a andar na presença dEle e viver em integridade com Ele. E as promessas dEle
cumprirão na sua vida. Há uma vida para Jesus esta noite. Olhe do seu lado, meu irmão e minha irmã. Verifique se há alguém que ainda não é cristão, que ainda não é crente. Alguém precisando de receber salvação. Convide esta pessoa. Use a sua fé, use a sua autoridade espiritual e traga esta pessoa até o altar agora. Jesus salva nesta noite. Jesus cura nesta noite. Jesus liberta nesta noite. Ele faz o extraordinário na sua vida nesta oportunidade. Há alguém para Jesus esta noite? O horário não permite estender mais, mas não poderíamos concluir esse trabalho sem te oferecer o melhor presente do dia. E qual é o melhor presente, pregador? O melhor presente é receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida nesta noite. Aleluia. 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 Eu quero orar por você. Feche os seus olhos. Faça uma reflexão rápida. Como que está a sua integridade com Deus? Você tem andado com Ele? Esta noite é noite de tomada de decisão. Esta noite é noite de reconciliação. Esta noite é noite de mudança de vidas. O Espírito Santo me faz entender que tem vidas aqui nesta noite, que estão na igreja há algum tempo, estão na igreja há alguns anos, mas que nunca tinha parado para pensar na necessidade de andar em integridade com Deus. O Senhor te trouxe aqui para mudar a sua vida nesta noite, para mudar o seu comportamento nesta noite, a sua atitude. Lembre-se, aprenda isso: andar com Deus é um estilo de vida. E qual o estilo de vida, pregador? O estilo de vida que agrada a Deus. Você tem agradado a Deus? Coloque a sua mão sobre o seu coração. E se você sentir necessidade de fazer uma confissão, esta é a sua oportunidade. Pai celestial, Pai de amor e de bondade, a tua palavra tem falado conosco esta noite. A tua palavra tem nos instruído esta noite, que nós precisamos andar em integridade na tua presença, Pai. Oh Deus de amor e de bondade, e eu oro nesta noite pelos teus filhos que congregam neste santuário esta noite. E eu quero pedir ao Espírito Santo, vai aplicando essa palavra às mentes, vai aplicando essa palavra ao coração, vai moldando, vai tratando, vai moldando, Senhor, as mentes, os corações, o caráter, ó Pai, porque nós queremos estar andando em integridade na tua presença. Seja abençoado por Ele agora, seja transformado por Ele agora, seja liberto por Ele agora. Passe a andar em integridade na presença dEle agora, pelo poder do nome do Senhor Jesus. Você pode dizer amém? Oh, aleluia. Podeis assentar, que o Espírito Santo aplique